Olá pessoal, tudo bem? Para vocês que se ligam no meu canal, neste vídeo faremos um estudo de introdução à lógica matemática. Explanação de conteúdos, mais resolução de questões de concursos, para vocês apreciarem e se prepararem para novos concursos públicos. Para começar, vamos definir o que é proposição. Proposição, também chamada de sentença, é todo conjunto de palavras ou símbolos que exprime uma ideia de sentido completo. Uma proposição pode ser julgada como verdadeira ou falsa. É o que veremos nos exemplos a seguir. No primeiro exemplo, temos que Brasília é a capital do Brasil. Observe, esta frase tem sentido completo, tem possibilidade de julgamento em verdadeiro ou falso. É uma proposição. Como já sabemos quem é a capital do Brasil, que é Brasília, esta proposição é verdadeira. Seguindo, todos os alunos de matemática são músicos e alguns alunos de matemática não são músicos. Trata-se de uma proposição, pois além de ter sentido completo, tem possibilidade de julgamento verdadeiro ou falso. Observe o que diz a proposição. Todos os alunos de matemática são músicos. E alguns alunos de matemática não são músicos. Há ideias contrárias. Todos são e alguns não são. Não tem como ocorrer estes dois fatos simultaneamente. Logo, esta é uma proposição falsa. Terceiro exemplo. O número de alunos de UAB é divisível por 3. Como não diz exatamente a quantidade de alunos, não sabemos se esta proposição é verdadeira ou falsa. Vai depender da quantidade de alunos para podermos julgar em verdadeiro ou falso. Ok? E no quarto exemplo temos aqui uma proposição escrita na forma simbólica, na linguagem matemática. 4 elevado ao quadrado é igual a 5 elevado ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado. Analisando matematicamente, 4 elevado ao quadrado é igual a 16, 5 elevado ao quadrado é 25 e 3 elevado ao quadrado é 9. 16 não é igual a 25 mais 9. Logo, esta é uma proposição falsa. Como características de uma proposição, temos que uma proposição é uma oração. Em toda a oração há a presença de verbo. Em toda a proposição há a presença de verbo. Uma proposição é uma sentença declarativa. As frases apresentam informações, atestam fatos ou declaram alguma coisa. E proposição é tem um valor lógico, verdadeiro ou falso. Representamos um valor lógico por V maiúsculo acompanhado da letra P maiúscula entre parênteses. Então, o que não seria uma proposição? Frases exclamativas. Por exemplo, segure firme, vai passar. Não são proposições, pois elas não podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas. Além de frases exclamativas, as frases interrogativas não são proposições. Por exemplo, vai estudar? Que dia é hoje? Quantos espanhóis moram no Brasil? Não são consideradas proposições lógicas, pois não tem possibilidade de julgamento em verdadeiro ou falso. E as frases imperativas, por exemplo, segure firme, não faça isto
Pega aquele negócio, não estude para passar, mas até passar. Uma ordem pode ser cumprida ou descumprida, mas a ordem em si não pode ser considerada verdadeira ou falsa. Então, pessoal, tem que ter muita atenção, principalmente aí nas frases imperativas, pois elas são um forte indicativo de não ser uma proposição. Temos duas classificações para as proposições. As proposições podem ser simples ou composta. Proposição simples é aquela que não contém nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesma. As proposições simples são indicadas por letras minúsculas. Como exemplos de proposições simples temos: Brasília é a capital do Brasil. As pedras são seres vivos. A Lua é um satélite da Terra. Proposição composta é formada pela composição de duas ou mais proposições. Podemos dizer também que são o resultado de operações entre proposições simples. As proposições compostas são indicadas pelas letras maiúsculas, como está na imagem ao lado. Como exemplo de proposições compostas temos: o sol brilha e a lua reflete a luz. O sol brilha é uma proposição simples, a lua reflete a luz é outra proposição simples. A junção destas proposições forma uma proposição composta. Todos os alunos de matemática são músicos e alguns alunos de matemática não são músicos. A junção destas duas proposições simples forma uma proposição composta. Conectivos são palavras que usamos para formar proposições a partir de outras. Os principais conectivos são e, ou, não, se então e o conectivo se e somente se. Agora é a hora de praticar. Vamos resolver alguns exercícios. Temos aqui uma questão do concurso dos bombeiros de 2017, a banca CESP. Diz o seguinte: a respeito de proposições lógicas, julgue os itens a seguir. A sentença: soldado, cumpra suas obrigações. É uma proposição simples. E aí, este item está certo ou errado? Analisando esta frase, percebemos que se trata de uma ordem. Observe o verbo cumpra. Está no imperativo. Temos aqui uma frase imperativa. Uma ordem pode ser obedecida ou desobedecida pelo soldado, mas isso não significa que pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Então, esta frase não é uma proposição. E o item diz que é uma proposição simples. Está errado este item. Vamos à segunda questão. Pessoal, agora vamos responder uma questão do concurso de auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego. A questão diz o seguinte: a sentença: quem é o maior defensor de um Estado não intervencionista que permite que as leis de mercado sejam as únicas leis reguladoras da economia na sociedade? O presidente do Banco Central ou o ministro da Fazenda? É uma proposição composta que pode ser representada na forma da imagem que está ao lado aí, em que P, Q e R são proposições simples, convenientemente escolhidas. Observe atentamente a sentença apresentada na questão. Vocês conseguem julgar como verdadeira ou falsa? É óbvio que não. Temos aqui uma frase interrogativa. Quem é o maior defensor de um Estado não intervencionista? O presidente do Banco Central ou o ministro da Fazenda? Sabemos que frases interrogativas não são proposições lógicas. Logo, este item está errado. Vamos agora para a próxima questão. Temos aqui uma questão do concurso de agente de segurança prisional. A questão diz o seguinte:
considerando que uma proposição corresponde a uma sentença bem definida, isto é, que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, excluindo-se qualquer outro julgamento. Assinale a alternativa correta em que a sentença apresentada corresponda a uma proposição. Letra A. Ele foi detido sem ter cometido algum crime? Ou crime algum? Letra B. Aquela penitenciária não oferece segurança para o trabalho dos agentes prisionais. Letra C. Os agentes prisionais da penitenciária de Goiânia foram muito bem treinados. Letra D. Fique alerta a qualquer movimentação estranha no pátio do presídio. Ou letra E. Houve fuga de presidiário. Que tragédia! Analisando as 5 alternativas, já podemos descartar 2 alternativas. Quais são? As letras A e E, pois se refere respectivamente a frases interrogativas e exclamativas. A alternativa D também é falsa. Por quê? Porque se refere a uma frase imperativa. Observe o verbo desta oração. O verbo fique exprime uma ordem a ser cumprida e não pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Então a letra D é falsa. Restando apenas a analisar as alternativas B e C. A alternativa B é falsa. Por quê? Por causa da palavra aquela. Traz uma ideia de sentença aberta. Vou explicar para vocês o que são sentenças abertas. Sentenças abertas são aquelas que não podemos determinar o sujeito da sentença. Uma forma mais simples de identificar uma sentença aberta é quando a mesma não pode ser nem verdadeira nem falsa. Observe, aquela penitenciária, aí vocês se perguntam, qual penitenciária? Se dissesse qual a penitenciária, aí vocês poderiam julgar como verdadeira ou falsa. Mas vocês não sabem qual a penitenciária para vocês julgarem como verdadeira ou falsa. Logo, a alternativa B é falsa, restando a alternativa C, que é a alternativa correta, que diz que os agentes prisionais da penitenciária de Goiânia foram muito bem treinados. Esta afirmativa vocês conseguem julgar como verdadeira ou falsa. Bom, pessoal, assim finalizamos a nossa aula. Espero que tenham gostado desse vídeo e nos veremos nos próximos encontros, ou melhor, nas próximas aulas.